Olá, amigos da JPTV, estamos aqui na cadeira do dentista para mais um encontro com o Dr. Milton Zilli. Tudo bem, Milton? Tudo bom, tudo bem. Legal, Milton, a gente vai falar hoje sobre um assunto interessante, que são as enchentes Montenegro. Há um estudo que mostra que as enchentes são mais constantes agora, nos últimos anos, né? E antigamente, como é que eram as enchentes? Na década de 50, 60? Certo, eu vou te falar desde a época que eu conheço, né? Porque eu morei toda a vida aqui na João Pessoa, nessa região aqui onde tem o restaurante do Gringo ali na frente. Sim. Então a gente acompanhava muito esse tipo de evento aqui na cidade. Mas é interessante que naquela época, as lembranças que eu tenho, que as enchentes se davam em épocas precisas. Né? Basta ver que ficou famoso na cidade a época de São Miguel, que é final de setembro, né? Então, todos os anos tinha uma enchente naquela época. Depois, com o passar do tempo, e agora mais assim, anos atrás, assim, 10 anos, 15 anos, 20 anos, começou a haver uma modificação, realmente. Então, hoje, por exemplo, às vezes, agora, nessa época, nós já temos o rio cheio, com muita chuva, né? Então, essas modificações todas que estão havendo também acontecem, mas o mais interessante nessas enchentes é que a população, ela já esperava a enchente. E era um evento assim que a procissão do pessoal para ver a água, e esse horário agora, assim, meio-dia, de intervalo, toda a região onde tinha enchente nas ruas aqui, ela ficava cheia de carros e coisas que iam até ali, faziam a volta só para ver a enchente, né? Então era uma atração na cidade. E as pessoas moradoras nessas regiões, né, também elas já tinham a sua maneira de viver, né? Os caicos que traziam as pessoas para trabalhar e tudo, né? Mas a gurizada que gostava muito. As lembranças que eu tenho daquela época são assim, fenomenais. Se saía a brincar, né, dentro da água. De caico, que era um perigo, né? Então a gente atravessava os potreiros aqui, Vila Industrial, e ia lá na Tanac, né, de caico. Então era uma... E aqui tenho um primo aqui na José Luiz, mais pro lado da delegacia ali, e a vizinhança ali era uma gurizada, né? Pô, ali é bem baixo, né? E atrás, no outro lado da rua, né? Aquilo vinha água funda, era muito fundo. Depois foram aterrados os terrenos ali, mas ali era fundo. E a gente saía dali de caico assim e ia embora, né? Saía por aí afora. E então, basta ver que na cidade, por exemplo, nós tínhamos, até hoje ainda, o pessoal brinca muito, né? Muitos faziam brincadeiras, né, e tal, e aí o apelido ficava de abobado da enchente, né? Então, né, a gente estava em qualquer lugar jogando futebol e acontecia uma coisa, o abobado da enchente, né? Por causa desse evento. Justamente, então, mas também trazia muita tristeza, né? A prefeitura sempre teve essa preocupação, né, de estar atendendo o pessoal que ficava ilhado, e então se desenvolveu muito na cidade aqui essa atenção, né, tanto dos vizinhos, né, como da própria prefeitura, né, as entidades sociais também, né, e nós não tínhamos muita coisa, às vezes, por exemplo, ter um ginásio, uma coisa, não tinha, ia para a prefeitura, né, então ia para o pavilhão da prefeitura. Era onde depositavam máquinas e coisas assim. Tinha por aqui, né? Aqui na esquina, ali embaixo, né? E depois, às vezes, a Tanac oferecia também alguma coisa, né? Mas depois, com esses ginásios aí, como o Azulão em cima, no Centenário e tal, então melhorou esse atendimento, né? Mas como a nossa cidade se desenvolveu à beira do rio, né? Começou através do rio que ela se desenvolveu, e nós fatalmente aqui vamos ficar eternamente sujeito a esse tipo de evento, né? Que foi por muitos anos uma atração sempre, todos os anos na cidade, né? E não deixa de ser atualmente também, né? Muita gente passa. Realmente. Mas as pessoas são criticadas por estar passando na beira do rio e levantar um pouco mais o nível. O pessoal vai de carro, né? Aqui, por exemplo, muitos estudos já foram feitos para ver se diminuía
por exemplo, cortar essa curva do rio, né? Sim. Mas o que se sabe é que muito pouco vai diminuir o nível da enchente, né? Assim, nós tínhamos aqui, eu tinha um amigo, o Osmar Mota, não sei se tu conheceste ele. O Osmar Mota, ele era um autodidata e uma pessoa assim que tinha uma visão muito ao futuro, né? E ele desenvolveu um estudo porque começaram a falar em cortar a curva do rio. E ele fez um cálculo e ele disse para a prefeitura e para todos os interessados que a diferença que iria dar cortando aquilo ali era de 5 centímetros. E muitos não, nem acreditar. E realmente, os últimos estudos que se sabem é que muito pouco vai diminuir cortando a curva do rio. Mas o nosso rio assim sofre o assoreamento, né? Ele vai ser um depósito de resíduos. O pessoal não cuida, né? As margens dos rios, a vegetação é retirada, né? As próprias pessoas que exploram o leito do rio, retirando areia, né? Muitas vezes retiram muito por baixo no barranco. O rio acaba desbarrancando e aquelas árvores e aquela terra toda cai para dentro do leito do rio. Então a dragagem do rio era, antigamente, uma norma que se seguiam anualmente, ou às vezes de 2 em 2 anos, era feita a dragagem do rio, ou seja, a limpeza, né? Para poder fluir melhor a água, né? Mas hoje, já com essas mudanças todas assim, o desleixo das autoridades, né? A falta de dinheiro, o desvio do dinheiro, né? Então nos traz vários problemas, né? Mas nós vamos continuar eternamente com as nossas enchentes aqui. Tá certo. Pensemos um pouquinho então pela memória do Milton Zirpes, das enchentes antigamente. Agora a gente vai continuar com o nosso tratamento dentário. Muito bem. Logicamente eu estou aqui na cadeira do dentista. Muito bem, vamos lá então.